Do oitavo ou nono vídeo hoje, uma quinta-feira, não sei que dia que é, eu perdi até, não, hoje é quinta? É quinta, nem sei que dia que é, e parece que não, mas dá trabalho, em casa, com essa pandemia a gente é obrigado muitas vezes a colocar o máximo de informações para vocês, para que você possa, né, fazer o seu vestibular. Aí não vai me questionar o vestibular é competitivo, aí eu não posso fazer nada, né, filho, não posso mudar isso aqui. Posso mudar a história achando que um passo de mágica eu mudo. Então o que nós podemos fazer é isso. E você no vídeo passado deve ter visto que nós falamos do Oriente Médio e religiões e falamos sobre o judaísmo e o cristianismo. E deixamos o islamismo por último. Eu não vou falar da divisão que aconteceu no islamismo depois dos 632 depois de Cristo, com a morte de Mohammed, o profeta, porque isso ficará a cargo do seu professor de história. Entretanto, as questões do Islã caem em geografia e muito, tá? Aconselho vocês a escutarem novamente os vídeos que nós temos em nosso canal, na nossa playlist Pântanos Profundos, com o professor Ramon Bidinotto, sobre a questão do terrorismo, inclusive quando ele fala sobre o islamismo em situações que nós temos visões muitas vezes distorcidas sobre algumas coisas. Mas vamos começar a nossa pequena aula aqui rapidamente para você ficar feliz, né, e não desejar me ver por um bom tempo. Bom, filhão, o islamismo. É interessante que Islã e Israel são palavras que, se você analisar, são diametralmente opostas. Quando você for na sua escola dominical, com o seu pastor, padre, doutrinador espírita, você vai se informar de repente o que é Israel. Israel é forte contra Deus. Aí você vai ver lá aquela briga, né, com um anjo e tal, não vou entrar nesse mérito. Agora, a palavra Islã significa submissão a Deus. Submissão a Deus. Já ouviu essa frase? Um filho do Islã só abaixa, só se curva perante Alá. Aconselho vocês a escutarem o Malcolm X, quando Malcolm X, de repente, o islamismo negro americano, a alta disciplina que existia naquele tempo. Começa a abrir a cabeça e começa a ver coisas, filhão. Se ficar muito aqui também, fica muito bitolado. A origem do islamismo, né? Bom, primeiro o profeta, depois eu falo do profeta. Origem é segundo os livros de história, eu falo dos livros de história ocidental, que vai cair nos seus vestibulares, tá? Ele é um sincretismo, é uma união entre o judaísmo mais o cristianismo mais o chamado paganismo árabe. Por exemplo, o culto a Kaaba, aquela pedra negra que fica na mesquita lá de Meca, a maior, né, do mundo ali, a mais famosa, onde quando acontecem as peregrinações ali fica lotado, e agora com o Covid-19 parece que até isso maneirou bastante. Maneirou não tinha ninguém. Mohammed, ele, posso estar enganado, tá, filhão? Ele nasce no ano de 570 depois de Cristo e morre no ano de 632 depois de Cristo. Cuidado com isso nas provas. Às vezes eu já falei em vídeo isso, já vi palestrantes, companheiros dizerem que Mohammed precedeu Jesus, foi antes de Jesus. Não, ele foi 6 séculos depois, 6 a 7 séculos depois. Cuidado com isso, né? Se é um palestrante e fala isso, meu Deus do céu. Mohammed, então, é um nome. Ah, mas eu aprendi Maomé. Então, filhão, se você chegar para um árabe e falar Maomé, ele vai falar que a transliteração, ou seja, a passagem de nome do árabe para o português, empobreceu sobremaneira o nome do profeta, Mohammed, tá? Então, Mohammed é considerado o profeta mensageiro do Islã. Ele era um hashemita da tribo dos Quraishitas. Mohammed era um caravaneiro, né? Você sabe que os camelos e dromedários são chamados de navios do deserto. Mohammed era um homem que, se fosse no tempo de hoje, diríamos que ele era de alta articulação, ouvia bastante, sabia se expressar,
aprendeu ouvindo, porque era tradição oral e muito, ele não sabia escrever. Lembre-se disso, Muhammad não sabia escrever, tá? A tradição que ele passa é oral. E aí, a história nos diz que Muhammad conhece uma viúva mais velha do que ele, que era muito rica, chamada Hadija, e ele vai controlar, não, ele vai administrar os negócios de Hadija. E em determinado tempo ele vai para uma caverna, é assim que se conta, 40 dias e 40 noites, o famoso 40 é igual 7, são números que de repente demandam uma situação de muito tempo. E na caverna ele está ali em oração, quando aparece para ele o anjo Jibril, que nós conhecemos como anjo Gabriel. E aí o anjo Jibril fala para ele: salve Muhammad, só existe uma divindade que é Alá, né? E você será o seu profeta mensageiro. Então, nessas idas da caverna, esse tempo da caverna, Jibril, o arcanjo Gabriel, passa as instruções para Muhammad, o profeta. Isso no ano de 610 depois de Cristo, ou seja, quando Muhammad tinha mais ou menos também uma idade de 40 anos. Logicamente que Muhammad começa a falar sobre isso e vai causar sobremaneira, principalmente para a classe sacerdotal e de comerciantes lá de Meca, rivalidades. E aí ele faz em 622 depois de Cristo, ele faz a Hégira, que nós falamos que é a fuga de Muhammad de Meca para Medina. O Islã nasce aqui, segundo alguns aqui nasce o islamismo mesmo. Entretanto, o pessoal não chama de fuga, para retirada estratégica, mas também não vai mudar nada. Muhammad era, como eu falei, bem articulado, articula-se com alguns senhores locais e aí depois vem fazendo sua expansão, chega em Meca e o islamismo ele vai ser feito como a religião oficial daquela região. Dos grandes líderes religiosos, dos grandes criadores de religião no mundo, Krishna, Buda, Jesus e Zoroastro e tal, Muhammad foi o único deles que viu a religião ser instituída, os outros não. Na realidade, Buda não criou o budismo, Jesus não criou o cristianismo, Krishna não criou o hinduísmo. Foram outros que criaram no lugar dele. Muhammad criou realmente o islamismo, com normas, etc. Tanto é que nós temos o livro chamado de Alcorão, pelo amor de Deus. Não coloca Corão, mas o vestibular coloca Corão. Se você chegar para um árabe e falar Corão, ele vai olhar, por que você tirou o al? Ninguém tira o al do almeirão, do alfaiate, do alface, da álgebra. O livro chama-se Alcorão, não é o Corão, Alcorão. E o Alcorão e esse livro é que Muhammad depois, ele através da tradição oral, ele vai falando que Jibril falou a ele, e vai ser o livro que será seguido à risca pelos xiitas. Inclusive os sunitas, quando você conversa com os sunitas, eles torcem o nariz para os xiitas. Os xiitas ali no Irã, você sabe, uma teocracia xiita, Os xiitas seguem à risca o Alcorão. Depois sai também escrito as sunas, que são os ditos e feitos do profeta. Os xiitas, só para lembrar vocês, eles são teocráticos. Os sunitas, os ditos e feitos lá do profeta, depois de situações que ele teve que ajudar a dirimir, dá origem aos sunitas, que são laicos, a separação do Estado e da religião, tá? Então, quando Muhammad então ele vai cria-se o islamismo, são criados 5 pilares do Islã, os 5 pilares de sustentação do Islã. Isso cai em prova de segunda fase, mas eu não sou muçulmano, mas cai em prova de segunda fase, que Alá o proteja, meu filho. Então, primeiro pilar, o chamado testemunho de fé, o testemunho da fé, no nome árabe Shahada. Então, quando o indivíduo vai, o fiel vai se converter ao islamismo, ele profere na mesquita. Mesquita, só para lembrar vocês, sinagogas, pelo amor de Deus, são judaicas. Mesquitas
são templos muçulmanos. Cuidado com isso em provas. Então, o testemunho da fé, a charrada, você vai na mesquita e fala para os 4 cantos, ou 4 cantos não, para as 4 direções. Primeiro voltaram para Meca. Eu testemunho que não existe divindade a não ser Alá, e Mohammed, seu profeta mensageiro. Tá? Você pode ver que quando os nossos irmãos muçulmanos professam o nome de Mohammed, ele fala que a paz esteja com ele. É em árabe, né? Eu não sei falar árabe, apesar da minha cara de iraquiano, eu não sei falar árabe, tá bom? Depois, o segundo pilar, as 5 orações diárias que são chamados de Salá. Existe um escritor famoso chamado Khalil Gibran Khalil. Muitas pessoas já leram obras sobre dele, né? Obras dele. E Khalil Gibran Khalil diz o seguinte: que não há nada mais belo do que ver um muçulmano orando. Ele pega lá o tapete. Eu tenho até um tapete que eu ganhei, que eu não sei, é que eu guardei aqui, não vou parar aqui para pegar. Tapete de orações, coloca, volta-se para Meca, ajoelha-se e faz lá a sua purificação com água ou mesmo areia, purificando as mãos, purificando o nariz, a boca, o nariz, o rosto, o antebraço, não é? A cabeça, os pés, enfim. Ele faz a purificação e faz as suas preces, 5 preces diárias, ok? Essas orações aqui são de grande respeito. Você pode ver que uma vez veio ao Brasil a representação de árabes. Quando elas vêm ao Brasil, o pessoal pega uma bússola lá e hoje não precisa, né? Porque você tem o GPS e coloca ali como se deve estar voltado para Meca, porque a Meca é a cidade sagrada para o Islã. O terceiro pilar é a caridade, que ou também chamada de contribuição de purificação, cujo nome em árabe é Zakah. Então, no final do ano, você pega 2,5% dos seus ganhos, tirando todas as despesas, e dá de forma anônima, contribui de forma anônima para pessoas mais pobres ou para instituições que necessitem dessa contribuição de caridade, não é? Lembrando a vocês, vá assistir o vídeo do professor Ramon Bidinotto, que alguns grupos que hoje são chamados de terroristas, como por exemplo a Irmandade Muçulmana, ela surgiu voltada para a caridade, e tanto a Irmandade Muçulmana como o Hezbollah, como o Hamas, eles têm um braço caritativo dentro do Oriente Médio. Cuidado depois, cuidado quando você profere situações quando não conhece direito a história dos povos. O quarto pilar é o jejum, também chamado de Siam, no mês de Ramadã. Como o calendário muçulmano não é igual ao nosso calendário ocidental, o mês de Ramadã varia. Então você não pode comer nada. Você come antes do nascer do sol e só vai comer depois do pôr do sol. Não pratica o Ramadã pessoas idosas com doenças, pessoas que estão internadas, grávidas que não estiverem bem, crianças até 10 anos. Mas, professor, por exemplo, atletas, como o caso do Jadel Gregório, que foi um atleta de salto triplo no Brasil. Ele, ou os atletas da NBA, Shaquille O'Neal e outros ali, Karu Abdel-Jabbar e outros ali que são muçulmanos. Então, aí nos dias dos jogos, ou jogadores de futebol, eles comem, se alimentam, mas vão fazer em outro período. Eles cumprem o Ramadã dele, mesmo não sendo ininterruptamente, ok? E o quinto pilar é a peregrinação, também chamado Hajj. Então, o fiel deve ir uma vez na vida, se tiver condições financeiras, à cidade sagrada de Meca. Professor, mas nos livros de história está escrito que era uma vez por ano. Claro, quando começou, meu filho, quando começou o islamismo, você entenda que era para fortalecer o islamismo e não era tão distante. Hoje, no mundo globalizado, imagina um indivíduo morar, por exemplo, for muçulmano e morar, vamos lá, ele mora no Brasil, para a Arábia Saudita, digamos, uma vez por ano, pesa no bolso de qualquer um. Então, se ele tiver condições,
Me lembro, assista o filme do Malcolm X, você vai ver o Malcolm X quando ele chegou, ele fez a peregrinação para a Meca, ele ficou em estado de êxtase, né? O pessoal vai lá, faz a peregrinação em volta da Kaaba e tal. Então essa peregrinação é feita. E professor, e a jihad? Ela não é um princípio, um pilar do Islã? Não. Jihad, que depois foi traduzida por Guerra Santa, e aí alguns grupos fundamentalistas dizem que se você morrer pela jihad, você terá acesso ao paraíso, e o paraíso seria 7 ou mesmo 77 virgens, ou seja, número 7, número infinito de virgens, você com água em abundância, comida em abundância, deitado num sofá macio, num divã macio, com pedras preciosas, e teria a visão beatífica de Alá por último. Então muitos acham que irão para o paraíso, causando de repente sendo homem-bomba. A maior parte do islamismo é contra isso, tá? Conheço muitos companheiros muçulmanos. Então a jihad, ela foi traduzida por Guerra Santa, não é? Entretanto, a palavra, se você pegar a vertente mística do Islã sufi, a jihad significa o esforço individual que o fiel faz para se melhorar no dia a dia. Isso é a famosa jihad, a jihad interior de cada um. Falamos então do Oriente Médio, das 3 grandes religiões. Isso cai em vestibular, tá? Cai na segunda fase de provas. Esperamos que o senhor e senhorita possa aproveitar o que nós falamos aqui. E como diria, né, os nossos irmãos muçulmanos, né, como eles falam sempre de Mohammed, e a paz seja com ele, salam. É nós que heróis, estamos juntos, já Elvis, mano.